sobre um projeto de lei que está em discussão no Congresso e que proíbe o casamento homoafetivo. Isso, assim, às vezes tem gente que fala assim, não, mas não é verdade que isso está acontecendo. Não, isso é verdade. E ele vai ser votado nessa semana na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescente e Família da Câmara. A proposta é apoiada pela bancada evangélica, que tem feito uma ampla pressão sobre isso. O PL, ele é de 2007, do deputado falecido Clodovil, sim, aquele apresentador de TV, o Clodovil, que sugeria reconhecer a união entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, no Código Civil. E agora o relator da proposta, o pastor Eurico, do PL de Pernambuco, propôs proibir o casamento homoafetivo. E essa mudança no texto gerou uma revolta gigante dos parlamentares da esquerda nas redes sociais. Muitos casais têm colocado isso nas redes sociais, estão com muito medo de retrocessos que podem acontecer, e eles conseguiram adiar a votação do projeto 2 vezes, mas ela pode ser votada e ser colocada em votação amanhã, né? O texto segue para votação amanhã. Como é que você está analisando isso, Juliana? A gente já imaginava, né, esse Congresso, com essa última eleição, um Congresso muito mais conservador e que eles colocariam essas questões aí em pauta. Mas, mesmo assim, tem assustado muito, principalmente os casais. Fabíola, é evidente que, na medida em que o Congresso é eleito pela população brasileira, de um modo geral, é composto por diferentes, enfim, setores, ideias, e também a própria composição, né, de como esse Congresso se faz, também, de certa maneira, perpetuando, né, o status quo em grande parte. Então, essa parte mais conservadora da população brasileira, ela sempre vai estar representada de maneira mais forte até no Congresso, pela maneira como a nossa legislação eleitoral, enfim, né, prevalece que se mantenha esses grupos. Agora, acho também que esse momento desse projeto, ele se une ao mesmo momento em que a ministra Rosa Weber, ao se aposentar, vai lá e apresenta o voto dela favorável à descriminalização do aborto, que significa o quê, gente? Ninguém está aqui defendendo para sair todo mundo ir fazer aborto, não. É para que mulheres que decidam fazer interrupção da gravidez até a 12ª semana não sejam acusadas de crime, não sejam presas, não sejam processadas. Porque, pelo que está muito bem descrito pela ministra Rosa Weber, isso é inconstitucional, isso não é legal. E aí, esse projeto de lei é mais um momento em que esse grupo de parlamentares, na verdade, quer fazer ali uma ação para sua base eleitoral, uns vídeos para lacrar na internet, porque ele vai frontalmente contra o que a Suprema Corte já decidiu em 2011, né, que é o reconhecimento dos casais, né, da união civil homossexual. Embora o casamento ainda não tenha sido legalizado, legislado, mas já existe. E essa assim, é querer que o Brasil volte à Idade Média. Né? A gente deu uns passos em direção ao mundo que a gente vive quando o Supremo reconheceu a união civil homossexual. A gente pode dar mais alguns passos ao Brasil de 2023, ao mundo de 2023, reconhecendo que o direito ao corpo das mulheres é das mulheres, e que isso é um debate de saúde pública, e que isso não é um debate religioso, que o Estado é laico, e que a legislação, a Constituição, que é o que nos rege, é o que tem que prevalecer. Então, certos grupos que querem proibir determinados comportamentos da sociedade que, na verdade, já existem. Então, é uma onda conservadora que quer tentar impedir avanços para simplesmente reconhecer a sociedade como ela já é. Na verdade, vão proibir o casamento, não, as pessoas não vão, os casais homossexuais não vão deixar de existir. É só para tentar inibir direitos às pessoas, né? Levar o Brasil para a Idade Média. Para mim, eu acho que é esse o debate. E aí cabe à sociedade civil também, para além dos setores progressistas na Câmara, né, no Congresso,
enfrentar isso, mas a sociedade civil também enfrentar esse debate, levar o Brasil adiante, levar o Brasil para 2023. Ô, professora, o casamento homoafetivo, ele foi reconhecido pelo Supremo, né, desde 2011. Quer dizer, uma lei dessa passa, aí tá, é uma comissão que está analisando, aí vai andando, né? Eles podem mudar isso, vindo através do Congresso, quer dizer, anular essa decisão do Supremo? Isso pode ter mudança na prática ou não? Eu realmente acredito que não. Como a Juliana disse, eu acredito que esse debate, na verdade, ele está sendo suscitado como uma forma de gerar pânico moral e, de fato, uma retaliação em relação ao avanço de outros temas progressistas, como a questão da DPF 442. Esse PL, né, o PL 580 de 2007, ele não passou ainda na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Possivelmente ele não passará, não poderá passar, ou se passar, será considerado inconstitucional na sua inteireza, porque viola claramente direito estabelecido, né, ele viola uma cláusula pétrea, proteção a direitos fundamentais, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, violando, logicamente, o direito à união homoafetiva, que foi assegurado pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 132, lá em 2011. Também pode ser considerado um ato atentatório à dignidade da população homoafetiva no Brasil. Então, poderia, inclusive, ser considerado um PL de cunho ali que traz uma homofobia latente e, portanto, também é atentatório nesse sentido, pode estar violando o que o Supremo decidiu no julgamento da ADO 26 em relação à equiparação de homotransfobia em relação ao racismo. Então, também é uma outra questão a ser considerada. Esse PL, por si só, ele viola direitos, ele é homofóbico na sua natureza. Então, ele pode, sim, obviamente, ele é patentemente inconstitucional. Não acredito que vá avançar essa discussão, espero que não avance essa discussão, e se avançar, espero que o Supremo se posicione sobre isso e considere, obviamente, o PL inconstitucional na sua inteireza. Tá falando, é muito importante, né, Sakamoto, porque ela tá falando que é inconstitucional, isso não vai. Só que até tava conversando com um casal gay, e que estão super chateados, porque isso traz uma repercussão para a vida deles, né? É de olhar e falar, vocês não são família, você não vê isso. E aí começa esse discurso, esse ataque. É algo que é destruidor para famílias, né, Sakamoto? Até acho que até dando um passo atrás, Fabiola, o pessoal que está nos ouvindo, né? Gente, isso é completa falta de terreno para carpir, você sabe, né? Porque se esse pessoal que está fazendo isso soubesse como apresentar projeto para gerar emprego, para aumentar a renda, para baixar o preço de alimento, para facilitar o crediário do carro novo, para vocês poderem comprar roupa, eles estariam fazendo isso, porque isso também gera volta. Agora eles vão legislar sobre o quê? Sobre com quem você vai se juntar, com quem você quer juntar seus trapos. No final das contas, como a Fabiola falou, é claro que se isso for aprovado, porque agora vai passar por uma comissão, a votação é uma comissão, depois tem uma outra comissão, depois tem a CCJ, depois tem o plenário. Se isso passar por tudo isso, né, ainda assim, a chance, inclusive, é de você ter o Supremo declarar inconstitucional, né, ou mesmo Lula vetar. Né, também temos essa possibilidade, até porque ir contra muita gente, causar muita balbúrdia, né? Então eu duvido que, inclusive, o Congresso derrube um veto como esse. Agora, o que os ultraconservadores, o que o pessoal dodói da cabeça, desculpa, ser conservador é normal, da mesma forma como ser de esquerda, agora, ser ultraconservador que defende a redução de direitos de outras pessoas, é ser dodói da cabeça ou ganhar com isso. E o que o pessoal ganha com isso? E esse é o ponto de R$1 milhão. Eles não querem aprovar a lei. A lei, se aprovar, maravilha para eles. Eles querem o debate. Porque o debate dá a possibilidade, como a Fabiola falou, de que os seguidores deles, o pessoal que está lá no chão, utilize esse debate para fazer a sua guerra cultural, para fazer a sua guerra religiosa, para poder chuchar a vida de outros casais, para poder atacar a existência de outras pessoas. Na verdade, toda essa balbúrdia, todo esse barulho serve para quê? Para você atiçar a chamada guerra cultural.
né? E aí o pessoal vai para cima e dá munição e junta e fortalece aquele grupelho extremamente fundamentalista, né? Garantindo que essas lideranças no Congresso Nacional continuem mandando nesse grupelho que terceirizou a sua capacidade de reflexão. Gente, vamos lembrar todo mundo, a qualidade de uma democracia ela não é medida pela forma em que as decisões da maioria são colocadas em prática pura e simplesmente. Isso é importante, isso é importantíssimo. Mas não é só a qualidade da democracia é medida pela capacidade de respeitar a dignidade da minoria, das minorias em direitos. E o que acontece é que a nossa democracia, por mais que seja feita à vontade da maioria, tem sido muito incompetente em garantir essa dignidade da minoria, e esse projeto só piora as coisas. É uma miragem, mas é uma miragem perigosa, porque no Brasil, a miragem faz com que o país seja o campeão mundial em morte e assassinato de transexuais, em um dos campeões globais em violência homoafetiva, e, no final das contas, respinga para terminar em outras dimensões da vida. Você tem hoje no Brasil, Fabiola, muitos casais, né, homoafetivos que adotam crianças que vão ter um lar, né? O primeiro passo é a proibição desse matrimônio, desse casamento civil. Civil, ninguém está obrigando nenhuma igreja a casar aqui, né? E o segundo passo é o quê? Proibir adoções. Bom, fica todo mundo atento a isso e aos absurdos dessa discussão, né? Eu acho que o discutir isso, né, já é o grande absurdo, e como você falou, as consequências disso, que podem inclusive levar à morte, como já falamos aqui em outras oportunidades.